E se eu disser para quem está nos ouvindo que, neste exato momento, é literalmente impossível criar uma nova cidade no Brasil? Isso é bem louco. Não importa o tamanho do lugar. Exato, tipo, não importa se um bairro gigante tem centenas de milhares de moradores, se tem uma economia própria gigante ou até se consegue reunir, sei lá, assinaturas infinitas num abaixo-assinado. A máquina tá travada. Sim. Existe uma espécie de bug, uma pausa forçada na lei federal que simplesmente congelou a criação de qualquer município no país inteiro. E olha, é um detalhe fascinante e que pega muita gente de surpresa, sabe? E para entender o porquê desse bloqueio existir, a gente meio que precisa olhar para a máquina inteira, a gente precisa levantar o capô do país. Com certeza. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Bem-vindos à nossa imersão de hoje. As nossas fontes trazem um mergulho profundo no que forma a verdadeira espinha dorsal do Brasil. O famoso direito constitucional focado na organização do Estado, né? Isso mesmo. O foco aqui é destrinchar essas regras invisíveis que definem quem manda no quê, como o poder é fatiado e como tudo isso molda a vida de quem acorda e vai trabalhar todos os dias em território nacional. É um manual de instruções, basicamente. Exato. A missão dessa nossa análise profunda não é ficar decorando jargão jurídico chato, tá? É decodificar esse manual. Porque entender essas engrenagens é o atalho definitivo para ler o noticiário e saber exatamente o que está acontecendo nos bastidores. Sem dúvida nenhuma. A informação só tem valor real quando revela o mecanismo das coisas, né? E antes da gente chegar nessa história de por que não dá para criar cidades hoje, a gente precisa de um ponto de partida. Tá, e por onde a gente começa? Bom, não dá para falar sobre como o poder se divide sem antes definir o que, afinal de contas, é um Estado. E aqui eu tô falando de Estado com E maiúsculo, a nação mesmo. Ah, faz todo sentido. E qual é a fundação disso? Do que esse palco é feito? Então, as nossas fontes mostram que todo Estado precisa de elementos constitutivos muito específicos para existir. Não é só, tipo, fincar uma bandeira e declarar que um país existe. O primeiro grande pilar é o elemento humano. E logo de cara tem uma distinção que muda a forma como a gente olha para as pessoas na rua. Existe uma diferença imensa entre população e povo. Mas espera aí, vamos traduzir isso para o português claro. Não é a mesma coisa? Longe disso. População é um conceito puramente demográfico, sabe? Físico. Tá, tipo quem tá ali no momento. Exato. É uma fotografia de quem está pisando no território naquele exato segundo. Se tiver um turista passeando no Rio de Janeiro, um executivo estrangeiro fazendo conexão em São Paulo, ou até pessoa sem pátria reconhecida, todos eles são parte da população brasileira naquele instante. Certo. Já o povo é um conceito político e jurídico. É o grupo de pessoas que tem um laço oficial com o Estado, que é a cidadania. Ah, deixa eu ver se eu peguei a essência. É como se a população fosse todo mundo que conseguiu entrar e tá curtindo uma festa gigante num clube. Perfeito. Mas o povo são apenas os sócios. Aqueles que têm a carteirinha, que pagam as mensalidades e que, no final das contas, têm o direito de votar para escolher a diretoria do clube. O turista tá na festa, bebe do mesmo bar, mas ele não decide o futuro do clube. É uma ótima forma de visualizar. E essa festa acontece num espaço físico, né, que é o nosso segundo pilar, o território. Só que o território de um estado é muito mais complexo do que só a terra firme onde a gente constrói as nossas casas. Ele vai além do mapa tradicional da escola, né? Inclui o mar, o céu. Sim, o poder do estado se projeta para cima, no espaço aéreo, e para baixo, no subsolo. O que significa que se você achar petróleo no quintal de casa, a riqueza desse subsolo pertence à nação, não a você. Poxa, que pena. Pois é. E além disso, o território avança mar adentro, cobrindo o mar territorial e a plataforma continental. E o que eu acho mais interessante nas fontes é como o direito internacional cria umas faixas de soberania mitigada, sabe? Soberania mitigada. Como assim? O Brasil manda, mas não manda totalmente, é isso? Basicamente isso. São poderes específicos para propósitos específicos longe da costa. Pensa na zona contígua, por exemplo. Tá. É uma faixa no oceano onde o Brasil não tem soberania total, mas ele tem o poder de fiscalizar navios para evitar que tragam contrabando ou doenças antes de chegarem à nossa costa. É um cinturão de segurança aduaneira e sanitária.
Nossa, faz muito sentido. E mais adiante ainda, tem a Zona Econômica Exclusiva. Que é onde fica o pré-sal e tudo mais. Exato. Qualquer navio do mundo pode navegar por lá livremente, não tem problema. Mas só o Brasil tem o direito de pescar em escala industrial ou extrair petróleo daquela área. Então as engrenagens de controle chegam muito além das praias, né? O que faz todo sentido economicamente. Mas beleza, a gente tem o povo, que são os sócios do clube, e a gente tem o território, que é esse espaço tridimensional imenso. Como que a gente amarra tudo isso para não desmoronar? É aí que entra a forma como a gente se organiza politicamente. Existem vários modelos no mundo, claro. Mas as fontes destacam o contraste clássico entre uma confederação e uma federação. E qual a grande diferença? Historicamente, numa confederação, os estados que a compõem são soberanos e assinam um tratado para atuarem juntos. O laço é voluntário e é meio frouxo. Se um estado acordar de mau humor e decidir ir embora, ele tem o direito de se separar. Tá, e o Brasil? O Brasil escolheu ser uma federação. E o que muda na prática sendo uma federação? Muda tudo em termos de estabilidade. Na federação, o poder é descentralizado, mas o vínculo é de aço, sabe? Existe uma Constituição rígida que dita as regras e um tribunal, que no nosso caso é o Supremo Tribunal Federal, para garantir que ninguém saia da linha. Uhum. Mas a regra de ouro, o verdadeiro coração da federação, é que não existe o direito de secessão. É terminantemente proibido se separar. Certo. Vamos desempacotar isso. Então, se a confederação é como um grupo de amigos dividindo um apartamento, onde qualquer um pode simplesmente fazer as malas, pagar sua parte da conta de luz e ir embora, Perfeito. a federação seria mais como um casamento com comunhão total de bens, onde as regras da casa dizem que o divórcio, a separação, simplesmente não existe. Ninguém pode pegar o seu quarto e declarar independência. Exatamente isso. O pacto federativo é indissolúvel. Se o Estado tentar se separar, o peso inteiro do país cai sobre ele para manter a união. Me vem uma dúvida que sempre aparece no noticiário. A gente ouve o tempo todo a palavra união, pagando contas, arrecadando impostos, construindo coisas. Mas o nosso passaporte diz República Federativa do Brasil. Como é que esse bloco se apresenta para si mesmo e para o mundo? Olha, essa é uma das confusões mais comuns que as nossas fontes fazem questão de esclarecer. Na televisão, essas palavras são usadas como sinônimos o tempo todo, mas no manual de instruções do país, elas são entidades diferentes. Sério? Sim, a República Federativa do Brasil é o todo. É o ente soberano que representa o país lá fora. Já a União é apenas uma peça do jogo interno. Ela é uma pessoa jurídica de direito público interno. Tá, então a União é a gerente das coisas federais aqui dentro. Isso. Ela senta na mesma mesa que os estados e os municípios. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Então a União, que cobra tanto imposto de renda e comanda os ministérios e parece tão todo-poderosa, ela não é a dona do país. Não. Ela é mais como uma gerente geral de operações que de vez em quando veste o terno de dona quando precisa falar com outros países. A analogia é perfeita. A União tem autonomia internamente, mas a Constituição deu a ela a tarefa de representar o todo lá fora. Então, quando o presidente da República viaja para Nova York e sobe no púlpito da ONU para discursar... Ele não está falando pela União. Exato, ele não está ali como chefe da União. Ele vira a chave, coloca o chapéu de chefe de Estado e fala em nome da República Federativa do Brasil, representando a vontade de toda a federação. É quase como se o país tivesse um avatar internacional. Sim. E esse avatar se apresenta não só através de discursos, mas de símbolos oficiais muito claros definidos na Constituição. Eles até usam um mnemônico nas fontes, baías, bandeira, hino, armas e selo nacionais. Eles representam essa soberania. Muito bom. E mais importante que os símbolos, a nossa Constituição define fundamentos e objetivos. E aqui vale entender o porquê disso. A nossa Constituição não apenas descreve o que o país é, ela aponta para o que o país deve ser. Como um mapa para o futuro mesmo. Exato. Ela lista como fundamentos coisas inegociáveis. Nas fontes eles trazem o famoso mnemônico Soci Diva Plu. Soci Diva Plu. Isso soa como um remédio. Soa, mas salva muito em prova e na vida. Significa soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político.
E além dos fundamentos, ela traça objetivos agressivos. E tem mnemônico para isso também. Tem. É o Konga Hai-Rapoko, Ah, adorei! que é construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e promover o bem de todos. É um documento que admite que o país ainda está em construção e impõe ao Estado a obrigação de correr atrás dessas metas. Tá, entendi o papel da gerente geral e os grandes objetivos da empresa. Mas, vem cá, uma empresa do tamanho do Brasil não sobrevive só com a matriz. Como funcionam as filiais regionais? Os estados, as cidades, como que eles respiram dentro dessa estrutura tão amarrada que você descreveu? Eles respiram através do que a gente chama de autonomia. Que é diferente de soberania. Muito diferente. A soberania, que é não dever obediência a ninguém no mundo, só a República Federativa possui. A autonomia é a liberdade de agir, mas dentro das regras do jogo. E que liberdades são essas? Os estados possuem 4 liberdades cruciais. Eles podem se auto-organizar, criando suas próprias constituições estaduais, podem legislar, criando as próprias leis, podem eleger seus governadores e deputados, que é o autogoverno, e, por fim, podem se auto-administrar, gerindo as polícias, escolas e hospitais. Poxa, eles têm muita força própria, então. Mas pensando na geografia do Brasil, aquele mapa que a gente estuda na escola, ele é definitivo. Tipo, e se um estado gigante, como já aconteceu no passado, decidir que é grande demais para ser governado e quiser virar 2? Já que ele não pode ser separado do Brasil, ele pode se alterar por dentro? Pode, claro, e o mapa do Brasil mudou bastante nas últimas décadas. A Constituição prevê 3 caminhos para isso. Quais são? A fusão, quando 2 estados decidem se unir e virar um só. A cisão, quando um estado se quebra e dá origem a novos estados, desaparecendo no processo. Nossa, ele some! E o desmembramento, que é o mais comum, onde um estado arranca um pedaço de si mesmo para formar um novo, mas o estado original continua existindo, só que menor, né? O estado do Tocantins nasceu assim, desmembrado de Goiás. Tá, mas eu imagino que isso não seja feito só na base da canetada de meia dúzia de políticos numa sala fechada, certo? Longe disso. É um parto burocrático e com toda razão. Além de precisar de uma lei aprovada lá no Congresso Nacional, a regra mais pesada de todas é o plebiscito. A população precisa ser consultada antes de qualquer decisão. Certo. E o Supremo Tribunal Federal estabeleceu uma regra implacável aí. Toda a população diretamente interessada tem que votar. Peraí, deixa eu testar uma hipótese. Se a região sul de um estado quiser virar um estado independente, não basta que só os moradores dessa região sul façam um plebiscito e digam sim? O resto do estado inteiro tem que votar também? Todo mundo vota, tanto quem quer sair quanto quem vai ficar no estado antigo. Nossa, mas isso parece muito injusto para quem quer criar o estado novo, não? Por que dá poder de veto para quem fica? Porque a economia e a infraestrutura são totalmente integradas. Se a região que quer se separar for a que mais produz riquezas, a que concentra as indústrias, a saída dela vai jogar o estado original numa crise financeira brutal. Ah, a arrecadação despenca. Despenca, os serviços públicos quebram. Como o impacto atinge todo mundo, todos têm o direito de decidir se aceitam essa mudança no mapa. Faz todo sentido quando você coloca o fator financeiro na balança. O que me leva de volta àquela nossa provocação do início. Do bug das cidades. Isso. Se alterar um estado é difícil por causa desse impacto gigante, criar um município deveria ser mais simples. Afinal, cidades surgem ao redor de polos econômicos naturalmente. A população cresce. Por que a máquina travou? Qual é a história desse bug na criação de cidades? Essa é uma das partes mais reveladoras de como a teoria esbarra na vida real, sabe? Até meados dos anos 90, criar município no Brasil era relativamente fácil. Dependia basicamente dos estados. E o que aconteceu? O resultado foi uma explosão, uma verdadeira farra de novos municípios. Centenas de cidades minúsculas foram criadas do nada. Mas qual era o problema prático disso? Cidade pequena é ruim? O problema não é o tamanho, é a conta no final do mês. Muitas dessas cidades não tinham economia nenhuma. Elas não arrecadavam impostos o suficientes nem para pagar o salário do prefeito e dos vereadores que acabavam de ser criados. Nossa! Elas nasceram com um único objetivo: abocanhar uma fatia do Fundo de Participação dos Municípios, que é um dinheiro que a União distribui,
Foi um dreno colossal nos cofres públicos. Ah, entendi. Então o Brasil teve que puxar o freio de mão para não falir bancando prefeitura de bairro. Exatamente. Para frear essa proliferação, o Congresso mudou a Constituição e endureceu muito as regras. Eles exigiram lei estadual, estudos de viabilidade rigorosos, plebiscitos e a regra fatal. Qual foi? Eles disseram que tudo isso só poderia acontecer dentro de um período de tempo que seria fixado por uma lei complementar federal específica. O detalhe irônico, A lei nunca foi feita. o Congresso Nacional nunca conseguiu entrar em acordo para editar essa lei complementar que define os prazos. Nunca. Então, para quem está acompanhando e acha que aquele bairro gigante deveria virar uma cidade independente amanhã, existe literalmente um bug na lei federal que impede que isso aconteça hoje. A regra que diz quando pode criar simplesmente não existe. Exato. Sem essa lei, nenhum estado pôde dar o pontapé inicial no processo. É uma barreira invisível que congelou o mapa municipal do Brasil até hoje. E olha, enquanto a gente fala de fatiar o território, a gente não pode esquecer de uma peça única no nosso tabuleiro. O Distrito Federal? Ele mesmo. Brasília, que tem governador, mas não tem prefeito. Exato, porque o Distrito Federal é um ente híbrido. A Constituição proíbe expressamente que ele seja dividido em municípios. Como resultado, ele precisa dar conta do recado sozinho. Ele faz os dois papéis. Faz. O governo do Distrito Federal recolhe o imposto que seria do Estado, como o IPVA do carro, mas também cobra o imposto que seria da cidade, como o IPTU da casa. Ele acumula as competências. Certo. Agora coloca tudo isso na mesma panela. A gente tem a gerente geral, que é a União, os governadores nos estados, os prefeitos nos municípios e o Distrito Federal jogando nas duas posições. Todo mundo atuando dentro do mesmo território ao mesmo tempo. Como é que eles não batem cabeça na hora de criar leis? Como evitam pisar no calo uns dos outros? O sistema foi desenhado para evitar o caos através de algo chamado princípio da predominância do interesse. Que nome chique. Mas a lógica tenta ser bem simples. Se um assunto impacta o país todo de forma uniforme, o interesse é nacional. Logo, quem cria a lei é a União. Se o impacto é mais contido, o interesse é regional, e a bola passa para os estados. Se é algo do dia a dia da comunidade, o interesse é local, e os municípios resolvem. Mas vem cá, na vida real as coisas não vêm com uma etiqueta na testa dizendo sou nacional ou sou local. E se surgir um problema novo, tipo uma tecnologia nova, e ninguém souber de quem é a missão? Excelente ponto. Nenhuma Constituição prevê o futuro, né? Para preencher essas lacunas, o Supremo Tribunal Federal usa a teoria dos poderes implícitos, que é uma ideia que a gente importou lá do direito norte-americano. E como funciona? A regra diz o seguinte: se a Constituição confere a um ente uma grande missão, o poder-fim, ela também entrega nas entrelinhas as ferramentas necessárias para cumpri-la, que é o poder-meio. Se a União tem a missão expressa de proteger as fronteiras, ela tem o poder implícito de desapropriar terras, construir bases e colocar tropas lá, mesmo que a Constituição não descreva cada um desses passos. Entendi. Quem tem o dever de entregar a obra ganha o direito de usar o martelo. Mas existem assuntos em que só a matriz, só a União pode colocar a mão de jeito nenhum? Vários. Isso é o que chamamos de competência privativa, e são temas que gerariam o caos absoluto se não fossem uniformes. Pensa em energia nuclear, demarcação de terras indígenas, emissão de moeda. Tá, coisas gigantes. Sim, e até coisas como o trânsito. O trânsito é competência privativa da União. Eles até citam a súmula vinculante 46 do STF, que diz que só a União define crimes de responsabilidade também. Claro, porque imagina o pesadelo se cada estado inventasse a sua regra de trânsito. Em Minas Gerais, o sinal vermelho significa pare, mas na Bahia significa siga com cuidado. Seria impossível cruzar o país de carro. A regra tem que ser uma só. Exato. Mas o sistema não é só feito de exclusividades, né? As fontes trazem um mecanismo muito inteligente chamado competência concorrente, onde a União e os estados trabalham em equipe para criar um ambiente legal sobre temas como direito tributário ou proteção do meio ambiente. Eu estava pensando exatamente nisso. Então, o que tudo isso significa?
Na competência concorrente, é como se a União fosse a arquiteta que faz a planta baixa do prédio e os estados fossem os decoradores que decidem as cores das paredes e os móveis, desde que não derrubem as paredes principais que a arquiteta subiu. E os municípios cuidam apenas dos assuntos de interesse local, como horário de funcionamento do comércio. Nossa, uma analogia excelente para entender como as normas gerais federais interagem com a suplementação estadual. E tem um detalhe. Qual? Se a União se atrasar e esquecer de fazer a planta do prédio, o Estado não precisa ficar de braços cruzados esperando. Ele ganha competência plena e projeta o andar inteiro sozinho de forma temporária. E se a União acordar depois? Aí, se ela publicar a regra geral, o Estado tem que adequar a sua decoração para encaixar no que a União definiu. O sistema tenta garantir que a vida não pare por ineficiência de Brasília, né? É uma arquitetura cooperativa muito bonita no papel. Mas a gente sabe, assistindo ao jornal, que na política, às vezes o prédio pega fogo. É verdade. E se o decorador resolver colocar fogo nas cortinas? O que acontece quando um estado sai completamente dos trilhos e ignora as regras do jogo federativo? Quando a estabilidade inteira corre risco, o sistema aciona o seu freio de emergência máximo. A gente falou que a autonomia é a regra absoluta, certo? Mas existe uma exceção constitucional para lidar com o caos extremo, que é a intervenção federal. Intervenção é uma palavra pesada. Soa como tomada de poder. O que engatilha isso? Só motivos gravíssimos, cenários apocalípticos para a federação, invasão estrangeira, um colapso completo da ordem pública que o governador não consiga controlar, ou a violação do que a Constituição chama de princípios sensíveis. O que são esses princípios sensíveis? É tipo a linha vermelha que não se pode cruzar? Exatamente. Se um Estado deixar de ter uma forma republicana, se começar a violar direitos humanos de forma sistemática, se o governador se recusar a prestar contas do dinheiro público ou não aplicar o mínimo na saúde e educação, nesses casos, a União tem a obrigação de intervir. Mas e na prática? Como isso funciona? Porque quando se fala em intervenção, a imagem que vem à cabeça é de tanques na rua, fechamento de assembleia e coisas assim. É um erro comum, mas a intervenção é um mecanismo administrativo e político. É decretada pelo presidente da República, mas precisa ser extremamente cirúrgica. Ele não assume o Estado para sempre. O decreto precisa especificar o prazo, a amplitude, ou seja, em qual área específica vai intervir e as condições. E o governador? Muitas vezes, um interventor é nomeado e as autoridades locais, como o governador ou secretário de segurança, são afastados temporariamente. É interessante notar que a intervenção nunca é punitiva a longo prazo, mas sim um curativo temporário. É como se o Estado fosse um trem que descarrilhou e está indo em direção ao abismo. A União puxa o freio de emergência, entra na cabine e afasta o maquinista temporariamente, apenas pelo tempo necessário para consertar os trilhos e colocar a locomotiva de volta no eixo. Precisamente. O objetivo da intervenção não é dominar o Estado ou destruir a autonomia, é salvá-la de si mesma. A Constituição garante que, assim que os motivos cessam e o trem está seguro na linha, as autoridades estaduais retornam aos seus cargos imediatamente, salvo se perderam os direitos políticos. Que mapa mental incrível nós construímos aqui hoje. Quando a gente sai da superfície e entende a mecânica profunda, sabe? A diferença política entre quem é população e quem é povo, o trauma histórico que levou ao congelamento de novas cidades, e esse delicado equilíbrio entre a arquiteta em Brasília e os decoradores nos estados. A forma como a gente consome informação muda de nível. Muda completamente. A gente para de ler manchetes de forma passiva. Compreender esse manual de regras transforma quem nos escuta num observador muito mais afiado do jogo do poder. Se conectarmos isso a um cenário maior, o conhecimento das estruturas do Estado é a ferramenta mais poderosa contra a desinformação. Saber quem tem a caneta para resolver um problema e até onde vai a autoridade de um prefeito, de um governador ou do presidente é o que permite cobrar as coisas certas das pessoas certas. É a base do que significa ser cidadão numa democracia. O conhecimento só tem valor quando aplicado. Perfeito. Vimos hoje o quanto a nossa Constituição amarrou as regras de competências com freios rigorosos.
desde proibir a separação dos estados até travar completamente a criação de novos municípios para proteger os cofres públicos. Tudo para manter a estabilidade da federação. Uhum. Mas fica uma pergunta final, uma pulga atrás da orelha para nossa audiência refletir. Num século XXI que muda na velocidade da luz, onde economias inteiras nascem e morrem numa década, será que essa armadura toda não acaba deixando o Estado engessado demais para lidar com inovações locais ou crises que não se encaixam perfeitamente nessas caixinhas criadas décadas atrás? É algo para se pensar. Um abraço para quem nos acompanhou nessa análise profunda de hoje e até a próxima.